Nazismo, tido por muitos como o mais perverso regime da história, é caracterizado como uma variação do fascismo com a adição do racismo científico e o antissemitismo. Apesar de ser reconhecidamente um movimento de extrema-direita, no Brasil ainda há controvérsias quanto a isso, e é por esse motivo que resolvi fazer esse vídeo. Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano surgem após a Primeira Guerra Mundial, primeiramente contra o socialismo marxista, mas também contra o capitalismo liberal vigente na época. Isso mostra que o regime de Adolf Hitler foi mais complexo que a simples divisão entre esquerda e direita. Porém, foi possível classificá-lo à direita analisando outros aspectos do regime que condizem com o ideal conservador, ao mesmo tempo que destoam da esquerda. Um dos principais argumentos das pessoas que acreditam que o nazismo é de esquerda está no nome do partido, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Bem, é sabido que o nome dos partidos não são necessariamente coerentes com a realidade, como por exemplo a República Popular Democrática da Coreia, que não tem nada de democrática. Até um dos maiores partidos de extrema-direita brasileira leva o termo social em seu nome. Enfim, o fato é que não podemos julgar algo apenas pelo nome. Tudo é bem mais complexo. O próprio Hitler diz ter tomado para si o termo socialismo, que em sua visão havia sido corrompido por Marx. Em entrevista ao jornal The Guardian em 1923, Adolf Hitler constata isso quando diz: "O socialismo é uma antiga instituição ariana, germânica. Nossos ancestrais alemães tinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo." Nesse trecho da entrevista, Hitler elimina todo o vestígio de ligação que o nome socialismo poderia ter com a visão marxista dessa palavra. O fato é que Hitler ressignificou o termo antes de usá-lo. Mas aí surge uma dúvida: por que o maior inimigo dos socialistas adotaria o mesmo nome? A resposta é simples: estratégia. O historiador alemão Joachim Fest, um dos maiores especialistas em nazismo, resumiu: nos anos 30, o partido de Hitler era socialista só para obter vantagem do apelo emocional da palavra e um partido dos trabalhadores como um engodo para capturar a força social mais energética. O historiador ainda disse: assim como as declarações de Hitler por seu respeito à tradição, aos valores conservadores e ao cristianismo, os slogans socialistas eram só artefatos ideológicos móveis para servirem como camuflagem e tapearem o inimigo. Para Fest, Hitler era tão socialista quanto era cristão. Essa prática é uma estratégia política comum, sobretudo em partidos de extrema-direita. Apelar para os bons costumes, a moral, os valores cristãos e ao patriotismo, mas na prática quase sempre é bem o oposto. Outro ponto que pode despertar dúvidas quanto ao viés do nazismo é o constante uso do termo bem comum, muito usado também no socialismo. Para esclarecer isso, vale lembrar que o bem comum nazista se destoa completamente do de Marx, visto que seu ponto central não é a economia. Como já foi dito, o nazismo tem por base uma ideologia social darwinista, ou seja, nesse sistema as pessoas são classificadas como superiores ou inferiores por seus genes e ancestralidade, cabendo ao Estado fazer a raça ariana prosperar em detrimento das outras. Dessa forma, mais uma vez, a realidade não condiz com o discurso e o regime se mostra anti-igualitário, haja visto que cabia ao Estado promover essa desigualdade natural, e o bem comum se restringia ao seleto grupo dos da raça ariana. Por último, na economia, Hitler deu todo o apoio à classe industrial, e graças a esse apoio à classe média, ele conseguiu chegar ao poder de forma constitucional, e assim que tomou o controle do Estado, proibiu sindicatos e enviou sindicalistas aos campos de concentração. Dessa forma, o nazismo estava abolindo oficialmente a luta de classes, que é uma premissa básica do socialismo nos moldes de Marx, se mostrando mais uma vez diametralmente oposto ao ideal marxista. Espero que esses argumentos tenham ajudado a esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Todas as fontes estarão na descrição. É fundamental a luta contra o obscurantismo e o revisionismo histórico. Em tempos nos quais os governantes querem destruir as universidades, devemos temer a ascensão de novos regimes totalitários e lutar contra a alienação.